Então tá bom. Vocês querem que eu abra a apresentação? Abra o evento, amigo. Faça a apresentação. Então, vamos embora. Boa noite, queridos e queridas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa terça-feira. A gente vai falar hoje sobre marketing de indicação. Eu sou Emir, sou sócio da Tex e diretor de operações aqui. A gente é um time hoje de 160 pessoas que desenvolve soluções para o mercado de seguros. O mais conhecido, talvez, seja o Teleporte. A gente patrocina o Arley, né, na MidSeg. Aliás, a gente patrocina o Arley, o que ele fizer, que é um cara fantástico. E a gente tem o prazer hoje de estar aqui com ele, Arley Bulosa, fundador da Quanta Assessoria, e do Kleber de Paula, fundador da Cliente Agente, também corretor, Cliente Agente que foi acelerada pela Porto, né, pelo projeto Oxigênio. E então tem bastante história e aprendizado aí para dividir com a gente. Poucos minutos antes a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre esse perfil das pessoas que dividem o conhecimento, que têm o maior prazer em contar os caminhos, os acertos, os erros e como dá para a gente melhorar. Eu acho que por isso que a gente se identifica tanto com a linha do Arley nessa jornada dele de querer ampliar o mercado. Então, boa noite a todos. Passar a palavra para o Arley, o dono desse negócio, para ele se apresentar e depois o Kleber fala com a gente também. Beleza. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Arley, eu estou há 30 anos no mercado, 21 eu trabalhei em seguradoras, há 9 eu sou sócio de uma corretora que já começou em 2012 trabalhando, fazendo a captação de clientes na internet. Eu tenho 2 sócias, eu tenho a Liliane e a Camila, que trabalham lá na corretora junto comigo e dividem lá a missão de fazer crescer esse negócio, mesmo durante a pandemia. Dou aula há 26 anos, há 26 anos eu compartilho o conhecimento, porque eu acho que isso é muito importante para fortalecer a categoria. Eu acredito que se a gente tem uma categoria forte, a gente tem um muro mais alto e não tem tanta gente querendo pular. Só hoje eu compartilhei nos grupos da Quanta de WhatsApp, onde a gente troca ideias e tal, eu compartilho notícias e a gente se ajuda. 2 notícias de empresas entrando, querendo vender seguro, e a gente viu agora a Nubank virando sócia da Acreditas comprou a Minuto Seguros, ou seja, daqui a pouco está vendendo seguro de automóvel também. A gente viu a Colombo, que o Kleber falou que comprou 2 ternos quando quis virar corretor, falando que também vai vender seguro. Eu vi a Pernambucanas hoje também, compartilhei isso, a Pernambucanas vai fazer uma ação com a AXA para vender seguro também no Dia do Cliente, ou seja, se a gente não for muito bom no que faz, se a gente não for muito eficiente, e aí eu fiz uma live com o Emir na semana passada e alguns corretores até falaram, pô, professor, mas porra, mais corretor no mercado. Eu vi lá que tinham 120 visualizações o videozinho com essa parte da nossa live e 2 curtidas, eu acho que era uma minha e uma do Jonatas, que trabalha comigo. O resto dos corretores odiaram a ideia de ter mais corretores no mercado, mas eu acho que a gente precisa, porque se a gente não tiver uma categoria, se a gente não tiver corretores fortes, e não nesse sentido babaca de sindicato, de Fenacor, de Sincoro, cara, não essa porra. Eu estou falando corretores produtivos, eficientes, rentáveis, que coloquem medo nesses caras. Porque se a gente não tiver uma categoria forte e qualificada, não vai querer invadir. Eles olham lá e falam, porra, 30 mil corretores, se a gente for cruzar aí de verdade, deve ter uns 30, 35 mil corretores, vamos invadir essa porra aí que tem dinheiro demais na mesa e esses caras aí não estão prontos para absorver esse negócio todo. Bom, enfim, convidei nosso amigo Kleber de Paula para fazer esse workshop patrocinado pela Tex Teleporte, que, porra, agradeço muito por acreditar no negócio que a gente está fazendo na Quanta e tal. Eu acho que é um negócio bastante honesto para o mercado, a gente não fica de blá, blá, blá. Então, vou passar a bola para o Kleber aí para se apresentar e para a gente começar a falar do que interessa, que é marketing de indicação. E eu vou aprender aqui também com o Kleber hoje, como eu sempre aprendo com todo mundo. Legal. Obrigado, Arley, obrigado, Emir, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande para mim, me sinto muito privilegiado de, nesse momento de transformação, poder estar aqui sendo ouvido por colegas. A gente tem sempre que lembrar de agradecer, porque
não é sempre que a gente tem esse privilégio, né? Das ideias da gente terem repercussão, das pessoas ouvirem a gente. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo e mais eu assimilo aquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. O Emir falou uma coisa aí bem bacana, ele falou que eu tenho uma startup que foi acelerada pela Oxigênio, né? Que é uma aceleradora de startups da Porto. Quando você usa o nome Oxigênio, o nome Porto Seguro, né, para quem é do mercado, como eu também sempre fui, traz um certo glamour, né? O que aconteceu, né? Que esse cara conseguiu emplacar a ideia dele numa aceleradora de startups. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui um depoimento de que foi um momento muito importante na minha vida, não só profissional, mas como pessoa. Porque eu cheguei com 43 anos numa aceleradora de startups, com uma molecada de idade média de 25 anos, os caras são gênios, todo mundo sabe escrever código, só tinha full stack lá, e eu não sabia nada, tenho dificuldade até para instalar o meu Outlook. E aí o que aconteceu comigo, né, na aceleração de startups? Eu fui obrigado a me livrar do meu ego. Tá? Então, a primeira mensagem que eu quero deixar, né, para nós, corretores de seguros, embora a gente se coloque numa posição de vítima, muitas vezes, pelo que está acontecendo no nosso mercado, a primeira mensagem que eu deixo é, cara, livre-se do ego. Eu sou corretor de seguros desde 96, tenho 2 corretoras de seguros, me considero um corretor bem-sucedido, acima da média, né? Mas eu labuto na startup porque eu encontrei um propósito muito interessante, muito importante, que é trabalhar para fortalecer essa categoria, sem essa questão de associação e de entidade, porque eu acho que isso é o ego coletivo, e a gente precisa saber que nós estamos passando por um desafio individual, coletivamente, ou seja, cada um de nós vai interpretar esse desafio de uma forma e vai sair do outro lado de um jeito diferente, ninguém vai sair igual. Por mais que a gente consuma os mesmos conteúdos, cada corretora é uma corretora, cada um vive uma realidade, cada um tem um senso de participação, uma paciência, enfim, somos humanos, portanto, 100% diferentes, né? Ninguém é igual. Uma das coisas que eu vi muito no nosso mercado, em relação à inovação, é um desejo muito grande de resistir, né? Eu não vou adotar estratégias inovadoras, eu não vou adotar tecnologias, porque o mercado não vai para esse lado, o mercado vai resistir, o cliente quer o olho no olho. Então, assim, a gente já ouviu todo tipo de declaração e todas elas foram derrubadas quase que de uma vez durante a pandemia. O cliente continuou, nosso cliente, sem olho no olho, sem aperto de mão, sem tomar café. Eu passei 1 ano dentro da minha casa, as minhas funcionárias passaram 1 ano dentro de casa, nós não perdemos nenhum cliente por causa disso. Perdemos por conta de outras situações, o cara tinha um comércio, enfim, todo mundo perdeu alguma coisa nessa situação. Mas não foi esse lastro da não tecnologia, muito pelo contrário, foi justamente a tecnologia que nos permitiu continuar trabalhando num momento em que nenhum de nós esperávamos passar, né, nessa geração, que é o tal do cisne negro aí. Tá, então, ainda falando um pouquinho sobre propósito, né? O Arley deixou uma dica e ele mandou para mim um vídeo dele conversando com o Emir e ele falando que ele gostaria que tivessem mais corretores. E eu me lembro de várias vezes que eu estava em grupos de corretores e aí tinha corretor reclamando, lá, ó, nem segue, vai sair mais 1.500 corretores, vai sair mais não sei quantos corretores. Eu acho que o gap de seguro no Brasil é tão grande que se a gente quadruplicasse a quantidade de corretores, ainda tinha muito mercado para a gente trabalhar. Essa é a minha opinião pessoal, né, com todo respeito, mas nós devemos trabalhar para que tenham mais agentes no mercado e não menos agentes no mercado. Por quê? Porque as tecnologias disruptivas, elas vêm justamente de encontro a isso, elas vêm buscando formas de escalar com menos gente. Então, toda vez que não tiver um representante da nossa categoria em uma região, essa região vai ser atendida por uma tecnologia disruptiva e nós não vamos conseguir chegar lá. Então, quanto mais corretores trabalhando, educando o consumidor, melhor. E quando você gosta de uma coisa, você tem que trabalhar para disseminar essa coisa e não para esconder isso. Então, se eu acredito no seguro como um lastro social para as empresas, para as famílias e para as pessoas, eu tenho que disseminar, seja direta ou indiretamente. Tá? Então, a minha ideia, né, que não é minha, é nossa, ela só nasceu por conta desse desejo de realmente fazer um trabalho de disseminar o seguro com mais força.
Então, só voltando um pouquinho lá no meu passado, quando eu comecei a... nossa, tem uma pessoa com o microfone aberto aí que está difícil. Pessoal, eu peço, por favor... Fecha os microfones, por favor. O microfone no mudo, se tiver com barulho em casa, para que não atrapalhe quem está falando. Eu tento ser articulado, mas eu não consigo ser tão articulado assim. Se tiver barulho, às vezes a gente perde o raciocínio, tá? Pô, parece sala de aula da Funenseg, quando eu dava aula, só um parênteses, Kleber. Cara, a primeira coisa, quando eu chegava na sala de aula e via aqueles 50 alunos, meu irmão, eu falava assim, pessoal, olha só, quem não tiver fim de assistir a aula, pode pegar aqui e marcar presença e ir embora. Tinha um bar lá embaixo. Falei, pode ir embora, não dou falta, eu só não posso ter gente falando aqui, porra, gente que não está afim de assistir a aula. E, porra, exatamente. 15 iam embora na hora, meu irmão. Tá certo, postura certa de professor. Kleber, o seu microfone está mudo. Acho que o Jonathan está mutando todo mundo. Eu acho que o Jonathan me mutou. Mas, enfim, boa. Quando a gente tem o desejo de disseminar, a gente fica buscando formas de fazer isso, né? De ganhar escala, porque tudo aquilo que não cresce, naturalmente morre. Então, o empreendedor, ele quer crescer, porque se ele não crescer, ele vai morrer, né? Porque tudo que está contra ele cresce. Então, a gente precisa buscar isso. E eu, como corretor de seguros, que já foi um corretor que pegava minha pastinha de couro, que visitava o cliente, como a grande maior parte dos nossos colegas, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou expandir? Como é que eu vou expandir se eu preciso contratar vendedor? Eu sempre fui um cara muito medroso, então eu tinha que ter todo mundo na CLT, e eu ficava pensando, como é que eu vou expandir? E aí, eu comecei a estudar o que eu podia buscar de alternativa no mercado. E aí, um dia pesquisando, eu achei um artigo da SAP, olha, uma empresa enorme de tecnologia, falando da estratégia dela de referral marketing. E aí aquilo me deixou encantado, né? Porque eu falei, pô, que bacana, marketing de indicação. E eu comecei a estudar aquilo. Aquilo foi em 2006, aproximadamente. E aí eu comecei a estudar aquilo e eu comprei. E aí ali falava de agentes, né? Eles usavam esse termo agente. E aí eu ficava pensando, falei, poxa, mas que bacana, né? E aí foi aí em 2006, dia 23 de agosto de 2006, que eu registrei o domínio clienteagente.com.br e guardei isso e fiquei pagando a taxa ano após ano sem saber direito o que eu ia fazer. Depois, em 2008, eu fui numa palestra em São Paulo com o David Neeleman. O David Neeleman é o cara da JetBlue, né? O cara que trouxe a Azul Linhas Aéreas aqui para o Brasil. E aí ele contou um caso muito interessante, que ele é mormon, tá? E ele é de Salt Lake City, Utah, que é a cidade mais mormon do mundo, onde eles têm o templo, onde nasceu a igreja, e lá tem uma cultura do homem trabalhar fora e a mulher não. A mulher mormon, ela sugere, a igreja sugere que ela fique em casa, cuide dos filhos e tal. E aí o que ele fez? Ele criou uma metodologia de vender as passagens aéreas da JetBlue através das mulheres daquela região. Ele dava para ela toda a tecnologia para ela vender, o telefone dela tocava, ela vendia em casa e ele comissionava essas pessoas. E aí eu comecei a descobrir que haviam vários exemplos no mundo de empresas que se utilizavam de uma cultura ou de uma situação para ter uma mão de obra mais barata e gerar renda para pessoas que não teriam renda de outra forma. Principalmente empresas de agências de viagem, né, que tinham os agentes de viagem, que trabalhavam ali na sua vizinhança. Então, assim, existem vários cases que fazem isso. Só que no nosso mercado, você encontrava, e agora cada vez vai encontrar menos, várias barreiras legais para que você pudesse vender seguros, porque até então, né, naquela época, dizia-se, só pode vender seguro o corretor certificado que tem uma SUSEP. E aí o Arley vai comprovar para vocês aqui que eu tenho uma frase que eu falei há uns 3 anos atrás e que eu repito constantemente. Todo mundo vai vender seguros. Então, o exemplo hoje que a gente está vendo da Acreditas, do Nubank, das Pernambucanas, da Colombo, lojas de bicicleta, todo mundo vai vender seguro de alguma maneira, né? A gente já tem hoje uma resolução da SUSEP para meios remotos, ou seja, não está impedido, nunca esteve, e isso vai acontecer. Então, eu ficava pensando, como é que eu vou estruturar
um modelo de negócio exponencial, onde eu possa ter mais pessoas levando a minha mensagem, falando do meu atendimento, sem que eu tenha que colocar todo mundo na CLT. E aí eu descobri o marketing de indicação. O marketing de indicação, gente, vocês vão ouvir muita gente falando de forma bastante rasa sobre esse tema, mas ele não é um tema raso. Ele é um tema muito rico, um tema que, para mim, quando uma empresa se propõe a ser indicada, ela tem que colocar uma meta qualitativa que é encantar as pessoas. Você não vai sair falando para os seus amigos irem num restaurante se você não amar aquele restaurante. Você não vai indicar um sapato para o teu irmão, para o teu primo, para o teu amigo, se aquele sapato não for confortável, bonito e durável. Você não vai indicar um carro que é ruim de dirigir. Você não vai indicar um posto que vende uma gasolina ruim e muito menos um corretor que não te encantou. Só que, nos últimos anos todos, a gente vem trabalhando sem produzir encantamento nenhum, porque a gente colocou na cabeça e a gente viveu com essa zona de conforto de que seguro era só com corretor. Então, a gente imaginava, a gente tinha uma mentalidade de tabelião, sabe? Aquele cara que tem ali o tabelião de notas, todo mundo vai ter que me reconhecer firma aqui no meu balcão. Então, pensávamos que isso ia durar por muito mais tempo, mas isso acabou. Isso não existe mais. Então, a minha mentalidade foi, bom, o marketing de indicação, ele é uma forma saudável de desenvolver um canal de disseminação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o meu cliente está indicando porque ele é satisfeito. O meu cliente está indicando porque confia. O meu cliente está indicando por altruísmo, porque ele está contando para alguém que eu faço um bom atendimento, que eu posso, que esse alguém pode confiar em mim. Então, quer dizer, a coisa vai acontecer de uma forma menos forçada, de uma forma mais saudosa. E aí, eu dei com a cara no muro quando eu comecei a trabalhar pensando nisso. Por quê? Porque, ao contrário de empresas que já são nativas digitais, que já têm cliente conectado, e por isso eu trago isso na camisa, conexão, jornada e experiência, o corretor não tem conexão com o seu cliente. Como é que a gente trabalhava a gestão da nossa corretora de seguros? Eu vou falar por mim, tá? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir à vontade. Eu fechava o seguro do carro do Emir, do carro do Arley, aí eu ia lá num arquivo de pastas suspensas, pegava aquela pasta marrom e arquivava por ordem alfabética, né? E depois, quando começava a crescer, janeiro por ordem alfabética, fevereiro por ordem alfabética, e aquele cara ficava ali armazenado, guardado, mofando dentro daquela pasta durante 11 meses e 15 dias. Se nada de ruim acontecesse, meu cronograma desse certinho, eu ia lá, pegava aquela pólice, colocava em cima da mesa, entrava na cálculo da seguradora, baixava a renovação, calculava e ligava para ele. Oi, Emílio, tudo bem? Lembra de mim? Não, não lembro. Quem é você? Eu sou o Kleber, que te vendi o seguro no ano passado. Ah, oi, Kleber. Pô, já deu um ano, cara. Sério mesmo? Já deu um ano, tal, que bacana, né? Então, assim, ele deixava de novo o dinheiro, sem ter tido nenhuma experiência, sem que eu tenha contatado ele para nenhuma outra situação, sem que eu tenha tentado fazer um upgrade no seguro dele, sem nenhum tipo de experiência, e aí eu pedia novamente o dinheiro do seguro para ele, ele pagava de novo. Eu fiz isso com centenas de clientes por muitos e muitos anos. E aí, quando eu implantei a minha estratégia de marketing e indicação, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O cara não estava acostumado a receber um e-mail meu para nada novo. Ele estava acostumado a receber um e-mail meu para falar que a parcela estava atrasada ou coisas do tipo. Né? Então, a gente construiu uma carreira muito vazia no aspecto experiência do cliente. Nós não entregamos, de fato, uma experiência para o cliente. E aí, tem corretor que fala para mim assim, Kleber, não, cara, mas eu entrego sim, porque teve gente que me ligou de madrugada. Como é que ele ia falar, achar o gerente do banco de madrugada? Cara, mas quantos te ligaram de madrugada? Bom, na minha vida teve 2, tá? Em 25 anos. Na minha vida teve 2. Então, tem gente mais azarada que deve ter tido 20, mas ainda assim é pouco, né? E aí, o cara falou assim, não, mas e na hora do sinistro? Fala, mas quantos por cento da tua carteira que sinistra? Na minha carteira é menos de 10. E os outros 90%? O que eu falo para esses caras? O que eu entreguei para esses caras de experiência positiva? Lá é onde a gente mais vê, porque os Estados Unidos, eles quer não, estão no topo de empreendedorismo. Então, lá... Ô amigo, tira o microfone da Hilda aí, acho que é ela, não é não? Continua aí, Kleber, acho que já está... Foi.
Então, que bom. Então, e aí o que acontecia? A gente conseguia gerar experiência para o cliente só no momento de desgraça, né? E aí o que você leva para o subconsciente do teu cliente que você atendeu? Esse cara só serve para o momento de desgraça. Então, trazendo para o mundo atual, onde a gente está precisando gerar conexão, construir uma jornada para o cliente, construir experiência, o corretor de seguros realmente está muito atrasado em relação a todas as outras iniciativas que a gente vê no mercado. Então, trata-se de, quando a gente fala de marketing de indicação, e aí eu vou entrar no tema agora de uma forma mais incisiva, a gente precisa estudar a nossa gestão e colocar o cliente no centro, porque nós sempre trabalhamos colocando o produto no centro. O gerente da segura ligava, Kleber, tem um produtinho novo aqui para você oferecer. Mas oferecer para quem? Se eu tenho que oferecer para o cliente, se existe um conceito de dor, persona e momento, né? O cara, ele tem dor, eu identifiquei que ele é o ICP para compra daquilo, mas ele não está no momento dele. Como é que eu vou ligar para o cara e oferecer um consórcio de imóvel? Gente, é uma dívida para 15 anos. Se eu não trabalhei esse cara dentro da jornada, eu não percebi que ele tem perfil para aquele produto, eu vou ligar para ele e vou oferecer uma dívida de 15 anos sem saber se ele precisa de um consórcio de imóvel. Então, assim, tem um conceito de jornada que a gente não trabalhou. E eu estou falando disso porque o marketing de indicação, ele é uma estratégia, não é uma campanha. Você vai fazer campanhas para que a tua estratégia de marketing de indicação vá funcionando cada vez mais. Mas ele não é uma campanha, ele é uma estratégia de fundo de funil, né? Por que fundo de funil? Porque reconhecimento do problema, reconhecimento da solução, aquisição do cliente, o cliente está dentro da minha base, eu tenho um período para trabalhar esse cliente, para construir uma conexão e entregar uma experiência para ele. Depois, mais abaixo no funil, eu tenho a opção de fazer uma próxima venda para esse cliente, que é o famoso cross-selling, que todo mundo briga comigo e fala que é tão difícil. Eu tenho a oportunidade de fazer uma análise de perfil desse cara e oferecer para ele um upsell. Eu tenho a oportunidade de encantar esse cliente para que ele me indique. E aí é que vem o looping, a indicação me trazendo mais clientes. Ou seja, essa estratégia é um canal importante de aquisição de clientes e que é ignorado por 9 em cada 10 corretores de seguros. Hoje, está ignorado. E falando um pouco mais da estratégia, o que eu descobri? Eu descobri que, quando você pega um exemplo de marketing de indicação, como, por exemplo, do Nubank, não sei se tem cliente Nubank aqui, mas se tiver cliente Nubank aqui, a chance de você ter se tornado um cliente Nubank, porque você recebeu um link de um amigo teu, contando que ele era cliente Nubank e te indicando para ser também, é muito grande. Foi um dos principais pilares de aquisição de clientes utilizado pelo Nubank. E aí tem gente que fala assim, mas precisa pagar pela indicação? Não, não precisa, desde que você já tenha construído uma jornada para o teu cliente. Porque aí é natural ele participar do processo, em algum momento você rodar uma pesquisa de satisfação, atribuir uma NPS para ele, ele vai dizer que ele é um promotor e você vai colocar ele na campanha. Mas caso você não tenha construído essa experiência, muitas vezes você começa pelo fundo do funil. Por quê? Porque ele não conhece a corretora nas outras etapas. Então você... Oi? Eu gostaria só que você explicasse o que é NPS para quem não sabe. Tá bom. NPS é um modelo de pesquisa. NPS quer dizer Net Promoter Score. A NPS ela vai te ajudar a identificar quem são os seus clientes promotores, mas ela também vai te ajudar a identificar quem são os seus clientes detratores e neutros. Então, quando você pergunta para o cliente assim, eu pergunto para a Lei, o que você achou do atendimento no seu endosso, no seu sinistro, na sua renovação? Aí o Arley, cara, achei super bacana, a Maria me atendeu muito bem. Legal, Arley, você pode me responder aqui, olha, de 0 a 10, que nota, considerando que 0 é péssimo e que 10 é muito bom, é ótimo, que nota você atribuiria para o nosso atendimento e para a probabilidade de você nos indicar? Aí o Arley vai lá e coloca a nota 9. Pronto, o Arley é um cliente que está disposto a me divulgar. Só que eu não posso fazer uma pesquisa dessa, perguntar se ele está disposto, ele diz que está e eu falo, então tá bom, tchau. Eu preciso atribuir uma campanha para esse cara. Afinal de contas, ele diz que está disposto. Ah, mas eu vou fazer isso e o Arley não vai. O Arley não vai, mas o Emir vai, o Eduardo Salles vai. O que a gente precisa entender
é que quando você está tratando de inovação, e embora a marketing de indicação não seja uma inovação no mundo digital, mas é uma inovação para nós, você precisa girar um pouquinho a manivela. Você precisa trabalhar um pouquinho para que isso aconteça. Não são os meus 5.000 clientes que vão dizer sim para tudo que eu estou fazendo. Mas, como o Pareto funciona muito bem, se 20% dos meus clientes aderirem a uma campanha minha, provavelmente a minha carteira vai dobrar dentro de algum período. Então, a gente precisa continuar com esse esforço. As pessoas elas não estão esperando por isso, mas você tem que continuar. Então, a NPS ela define quem são os seus promotores. E os detratores? A menos que você seja uma empresa de energia elétrica, uma dessas de telefonia que tem bastante detrator, eu aconselho deixar para lá. Eu, particularmente, não fico ligando para detrator, né? A gente investiga, tenta descobrir o que aconteceu, mas eu não fico tratando disso. Eu fico tratando do promotor. Quem é o promotor? É o cliente que foi atendido, que está satisfeito, que está disposto a me indicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou engajar esse cara numa campanha para que esse cara faça indicações com mais frequência. Eu preciso da ferramenta cliente agente para fazer essa campanha? Não, você não precisa. Você pode fazer uma campanha sua, construir uma pequena landing page para esse cara cadastrar o cliente, o indicado dele. Você pode criar um link para ele indicar no WhatsApp. Você pode fazer de diversas formas. Nós construímos uma plataforma porque eu acredito que eu preciso da transparência para o cliente e eu preciso fazer gestão desse cliente indicador e desse lead que veio para mim por indicação. Porque se estiver dentro de uma plataforma, eu consigo extrair ele e fazer uma nutrição de base depois. Afinal de contas, ele assentiu com o e-mail, né? Ele concordou em dar um e-mail para mim. Então, eu não vou jogar esse e-mail fora. Mas tem gente que acha que pode jogar e-mail fora. Então, eu respeito a opinião de cada um. Então, eu uso a plataforma para isso, para me dar transparência, para eu não me perder, para evitar que eu prometa e não cumpra, né? Porque isso é muito importante para que a sua estratégia ela vá crescendo ao longo do tempo. Então, a NPS ela é um dos fatores de uma campanha de marketing de indicação. Mas eu diria o seguinte, o principal fator de uma campanha de marketing de indicação, para mim, é a prova social. E aí, por isso que eu falo que essa estratégia é uma estratégia que muda o mindset do corretor. Porque é o seguinte, se eu pegar a corretora do Arley, por exemplo, ele trabalha lá, a Lili e a equipe dele, né? Eles devem resolver um monte de bucha todo mês e pagar um monte de sinistro todo mês. Será que alguma vez ele se deu o trabalho de aplicar uma NPS nos clientes que tiveram sinistro? Não sei, tá, Lei? Se eu estiver errado, você me corrige. Talvez não. E aí, será que se ele aplicar esse NPS, ele vai encontrar clientes extremamente satisfeitos? Nossa, eu vou dar nota 10 aqui para a menina que me atendeu no sinistro, porque ela foi muito atenciosa. Cara, você deu nota 10 para o meu atendimento. Pega o telefone e liga para esse cara. Ó, me conta, você deu nota 10. O que você achou? Nossa, eu achei... Você não pode deixar um depoimento? E aí, gente, né, tá tudo muito conectado, está muito interligado. A partir do momento que eu tenho prova social, eu consigo engajar mais gente. Então, esse, para mim, é o principal elemento de uma campanha de marketing de indicação. Se for no Instagram lá da minha corretora, você vai achar um monte de depoimento de cliente. E isso é ótimo. Por quê? Porque, às vezes, numa carteira de 5.000 clientes, eu tenho 500 que sinistraram, ou menos. E os outros 4.500 não sabem como é que a gente atende. Mas quando ele recebe uma newsletter com um depoimento de um cliente que está na mesma situação que ele fala, opa, peraí, eu não tive sinistro, mas eu tenho um cliente dessa mesma corretora onde eu estou, e as pessoas gostam de ser vitoriosas, elas gostam de ter feito uma escolha correta. Quem é que não gosta de ter feito uma melhor escolha? De ter comprado algo que entrega resultado? Então, você começa a criar uma atmosfera dentro da sua carteira, e você começa a fazer uma conexão racional também, mas emocional também com os seus clientes. E aí a coisa começa a fluir de um jeito diferente. Eu tenho todo tipo de perfil de corretor hoje usando a plataforma, né? Tem corretores grandes usando a plataforma e tem corretores iniciantes usando a plataforma também. Tem corretor iniciante que usa a plataforma para buscar canal, para fazer negócio com loja de automóvel, para fazer negócio com imobiliária. Eu falo para eles o seguinte, falo, amigo, isso não é marketing de indicação, isso é marketing de afiliação, é outro negócio. Mas não tem problema nenhum, se a plataforma está servindo para você fazer gestão e você remunerar esse cara que você combinou, está tudo certo. Mas isso não é marketing de indicação. Marketing de indicação é um cliente que espontaneamente me indica
E cada dia que passa, as novas gerações, não sei quem tem filho aqui, mas eu tenho uma menininha aqui de 10 anos, eu tenho certeza que ela vai fazer seguro no ambiente digital. E ponto. Não é uma questão de eu quero ou não quero. Vai. Ela já edita vídeo para mim, inclusive. Né? Então, por que eu acho que precisa de plataforma? Porque, ao passo que a minha carteira de seguros ela vai oxigenando, vai chegando mais gente jovem, e eu tenho um elemento ali para que essas pessoas jovens falem, pô, que legal, ó, essa corretora aqui, ela tem uma campanha lá, eu indiquei o meu amigo, eu ganhei alguma coisa, né? Eu ganhei um voucher para um iFood, eu ganhei um voucher para ir no Outback, eu ganhei um voucher para trocar por um crédito no meu celular, ou eu ganhei dinheiro, enfim, cada corretora que faz a sua gestão de premiação. Mas nós, como não construímos experiência e nem é todo cliente que utiliza, o banco não, meu cartãozinho do Nubank eu uso na padaria de manhã, uso no posto para abastecer o carro, depois eu uso no restaurante para almoçar, vou na padaria de tarde tomar um cafezinho, uso o cartão de novo, à noite saio e uso o cartão de novo. Então, eu tenho uma vida com ele, eu entro no extrato para ver o saldo, então eu estou conectado com aquela empresa. Por isso que o marketing de indicação para esses caras funciona muito melhor. Agora, na corretora, não. Eu tenho que oferecer alguma coisa para trazer esse cara para mim, para conectar esse cara, para ele ter um interesse. Conforme você vai criando prova social e as pessoas vão percebendo que tem vantagem, você vai trazendo mais gente. É natural, o ser humano é um ser social, ele gosta de boas experiências, ele quer ver o que está acontecendo, ele se conecta com outras pessoas, e aí você vai trazendo as pessoas para dentro da sua estratégia, se você persistir. Né? Então, está muito ligado com jornada, com experiência, com conexão, mas para nós, que somos uma categoria que comeu bola, deixou passar por muito tempo clientes guardados em arquivos, a gente vai ter um esforço um pouco maior. Mas eu diria que se eu tivesse que escolher uma estratégia só para resolver o problema, não só da minha corretora, mas de um mercado, eu diria que essa é a principal. Por quê? Porque pensa o seguinte, hoje na minha corretora, a gente tem aproximadamente 6 mil CPFs ativos, tá? Nos ramos lá que a gente atua. A gente deve ter dentro da plataforma hoje, cliente agente, aproximadamente uns 400 clientes. Tá? Desses 400 clientes, 1/3 já indicou. Os outros entraram na plataforma, estão ali, mas não indicaram. A gente tem lá um trabalho de engajamento e tudo mais, e a gente vai fazendo um trabalho para aos poucos esses caras virem chegando. Eu gosto muito de falar de mindset exponencial, e aí o Emi, principalmente, que é de tecnologia, já deve ter lido muito, já deve ter lido Organizações Exponenciais, né? E tem uma conta que eu acho fantástica, que ele diz o seguinte, se eu der 30 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no final dos 30 passos eu vou ter andado mais ou menos uns 30 metros, se forem passos largos, né? Quando eu penso em exponencial, eu penso em 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. Se eu der 30 passos exponenciais, dobrando a cada passo, depois dos 30 passos, eu não lembro em quilômetros, mas dá para dar 26 voltas no globo terrestre. Tá? Essa conta é verdadeira e são os mesmos 30 passos, só que um linear e o outro exponencial. Então, esses meus 150 clientes que estão dentro da minha plataforma que já indicaram, provavelmente, eles já me ajudaram a dar um salto e sair do linear. Porque se cada um deles fez 2 indicações e eu fechei 2 negócios, esses caras que entraram, eu vou convidar de novo para a minha campanha, e se 1/3 desses caras entrarem na minha campanha e cada um fizer 2 indicações, eu nunca mais vou parar de crescer. Vale a pena o esforço? Vale muito a pena o esforço, porque é disso que se trata o mercado. Voltando lá para o que eu falei lá atrás, em propósito, identificação do seguro como algo que eu amo, gosto, sei que protege as pessoas e quero disseminar, nada melhor que o mindset exponencial para disseminar. E é isso que o mercado vai buscar, o universo quer crescer, ele não quer retrair. Então, se eu não for junto nesse volume, nessa onda de crescimento e tentar retrair, é óbvio que eu vou sofrer muito mais, né? O tal do forjado no fogo, né? Porque quanto mais rígido, quanto menos flexível, mais porrada eu vou tomar. Kleber, quer falar, Emílio? Sim, eu queria primeiro, eu já tomei o puxão da orelha aqui da nossa amiga Bia, da Tex Teleporte, que eu preciso abrir para perguntas.
Eu sei que o assunto é empolgante e você adora falar sobre esse negócio, mas eu preciso abrir para os nossos colegas que estão participando fazerem suas perguntas. Então, gostaria que o pessoal fizesse suas perguntas, colocasse o nome aqui no chat que eu vou chamar, e aí abre o microfone e faz a pergunta para o Kleber aí para a gente andar com a nossa mentoria. Pode ser, Kleber? Nossa, para mim, gente, pergunta só enriquece mais, né, o nosso assunto. Alguém já fez ou eu continuo tagarelando? Vou colocar o Emir para fazer a primeira pergunta enquanto a gente com o nome aqui. Tá bom, combinado. Kleber, do que você falou, na última live, né, a gente faz algumas lives pelo perfil da Tex, né, o Tex Tecnologia, nas redes. E numa das últimas dela, eu estava conversando, salvo engano, foi com o Arley, e a gente estava falando, inclusive, sobre isso, que na corretora do meu pai, eu trabalhei na corretora do meu pai há alguns anos, né, e era muito comum o nosso crescimento ser embasado em recomendação. Era feito por indicação. E eu vejo que, normalmente, no mercado de seguros é assim. E quando você fala da solução, por exemplo, do cliente agente, parece que a gente está falando de alguma coisa que seja diferente, mas não é. Parece que você estruturou o que naturalmente acontece. Eu nunca tinha me dado atenção quanto a isso na corretora. Eu nunca pedia indicação, mas as pessoas indicavam. Então, é interessante como, no momento que você começa a pedir a indicação, você se surpreende, né? Você fala, bom, então pode ser que tenha um mecanismo já pensado para isso, né? Sim. Como que você organiza para que, dado um momento wow, né, um momento que seja muito legal para o segurado, você desencadear essa indicação? Você usa isso para desencadear a indicação? Uso sim. O que a gente faz, Emir? A gente colocou no processo, tá? Então, na minha corretora, pedir indicação é tão corriqueiro quanto transmitir proposta. Tem que pedir indicação. Então, a gente atende muito médico. E médico faz churrasco com quem? Com médico. Né? Eles só falam com médico. Então, eu já tive médicos que a gente fechou um seguro para um cara, e é incrível, né? Porque eles andam de forma nichada, né? A gente fechou o seguro de um oncologista, ele me trouxe mais 7 oncologistas. Né? Então, assim, cara, para quem não sabe, a responsabilidade civil de um oncologista hoje, para você fazer uma cobertura aí nem tão alta assim, é um prêmio muito bacana, maior do que a média de um automóvel, né? Tem prêmio de RC de 4, 5 mil reais para um profissional. Então, eu diria o seguinte, tem que estar dentro do processo. Tem que estar dentro do processo. As corretoras de seguro, de um modo geral, e hoje, Emir, com muito menos propriedade do que você e o Arley, mas eu já posso falar com uma certa propriedade, porque eu já entrevistei centenas de colegas e já mentorei alguns, são muito carentes de processo. São muito carentes de processo. E quando isso acontece, as pessoas esquecem. Sim. Você pediu indicação? Esqueci de pedir indicação. Puxa vida, podia ter pedido. Aí eu não vou mais ligar para o cara para pedir, porque fica chato. Né? Então, se você coloca aquilo dentro do teu processo, então, assim, por isso que eu falo muito de jornada. Porque quando você constrói uma jornada, aquilo torna-se um objetivo qualitativo. Quantos clientes eu tenho dentro do meu programa de indicação? Né? Então, assim, a gente tem até meta para trazer cliente para o programa de indicação. É importante você trabalhar esse conceito. Então, a corretora do teu pai não é diferente da minha, que não é diferente da do Arley nesse aspecto. Só que você sabe que hoje está havendo uma oxigenação natural. As pessoas vão ficando mais velhas, os filhos vão chegando e eles vão optar por fazer seguro. Ou nas novas iniciativas, ou com o corretor do pai. O pai fala, não, liga lá para o Kleber, cara. O pai, tá bom, qual é o nome da corretora desse Kleber aí? A FBN. Primeira coisa que o jovem faz, vai no Instagram. É isso aí. Aí ele chega lá, tem um post de 1900 e bolinha, ele fala, meu, o Kleber morreu, pai. O Kleber está morto, ele não está mais lá. Aí o dono do seguro, meu cliente, fica até com vergonha, fala, pô, cara, meu filho foi procurar você, não te achou. Então, assim, percebam como tudo corrobora para que você faça você troque o chip e comece a pensar na sua corretora de uma forma diferente. Hoje eu estava conversando com um corretor,
ele mandou um áudio para o pessoal da startup, super chateado, porque ele já tinha contratado 3 ou 4 agências e nunca tinha dado certo e tal. Falei, me passa o nome da corretora dele. Fui lá, entrei no Instagram do cara. Só tinha panfletagem com o nome de operadora de plano de saúde. Aí eu peguei o nome da corretora e entrei no site. No site da corretora, a corretora tem o nome dela.com.br, no site tinha um e-mail, contato@hotmail.com. Então, assim, percebe os detalhes? Quando a gente vai indicar alguma coisa, a gente está orgulhoso de ser cliente daquela coisa, né? Se eu vou num restaurante com a minha esposa jantar e comer um lugar bacana, eu conto para os cara, eu fui nesse restaurante, vai lá para você ver, foi fantástico. Se a minha experiência não foi muito boa, eu não vou contar. E se eu entrar, aí o cara fala assim, tá bom, manda o link para mim. Na hora que eu olho, cara, que negócio feio. Você é um ato social, né? Esse de você contar o que você fez de bom. Você se sente orgulhoso por aquilo. Então, sim, a nossa apresentação precisa mudar. Eu não preciso ser um cara mais bonito para isso. Eu só preciso cuidar da minha apresentação. Eu preciso contar um pouquinho da minha história. Eu preciso enriquecer um pouco, né? Ter um storytelling sobre a minha corretora, porque isso tudo colabora para que as coisas aconteçam. E ter frequência, né? Frequência de conteúdo bem feito. Então, assim, é um tema que, como eu sempre digo, ele é muito abrangente, porque o cliente também, muitas vezes o cara fala, poxa, esse corretor é tão bacaninha, eu vou indicar ele para aquele cara. E aí, às vezes, ele vai indicar, ele pega o contato do corretor no WhatsApp e não tem foto. Ou então tá lá, vai Corinthians. Não tenho nada contra nenhum time de futebol, mas a mensagem de WhatsApp do cara tá escrito vai Corinthians. O cara vai passar para frente, né? Enfim, é muito detalhe, Miriam. Mas o que você Sim. falou, assim, todas as corretoras hoje que estão estabelecidas no mercado cresceram principalmente por conta da indicação, só que não de forma estruturada. A gente não engajou, a gente não agradeceu, a gente não mensurou. Então, o cara gastava numa revista e falava, essa revista não está me ajudando em nada, porque tudo que eu recebo aqui é de indicação. Então, por que você não mede? Você não põe métrica na indicação, afinal de contas? Porque aí você vai lá e coloca mais dinheiro, coloca premiação, Sim. manda uma Xandão pro cara, pô. O cara te mandou um contrato de 100 mil, você não mandou nada para ele. Entendeu? Sim. Carlos Eduardo Magalhães, está com você a palavra. Beleza, tudo bem, pessoal meu? Vem bem aí? Sim. Muito bem, Cadu. Tudo bem, irmão? Vamos lá. Ô, Kleber, bem interessante a tua apresentação e também esse conceito, né, que eu acho que além de processo, acho que ele passa por um aculturamento também, não só nosso, mas também do colaborador, né? De tentar entender todo esse processo de indicação de uma forma mais estruturada, né? Não só aquela coisa eventual de, lembrei, vou pedir indicação. Eu acho isso bem interessante, acho que muda, como a gente fala hoje em dia, né? Uma palavra bem, um pouco bem usada, o mindset do teu funcionário, o teu também, de ver isso como uma coisa que faz parte do negócio, né? Tem que fazer parte do teu dia a dia. Mas o que eu queria te perguntar, como é que você consegue enganjar, ou como é que você, logicamente é uma coisa que não dá para falar rapidinho, mas qual é a estratégia principal que você usa para enganjar o teu cliente? Porque, assim, vamos confessar que seguro não é uma coisa que as pessoas querem ouvir o tempo todo, né? Não é um assunto que você atrai tanta massa, né? E as pessoas não sempre querem guardar um tempinho, a gente vê isso no nosso dia a dia até hoje, né? A gente quer ouvir pouco que a gente tem para falar, não quer ver detalhes, enfim, na sua grande maioria tem as suas exceções. Como é que você consegue enganjar esse cliente falando desse tema que é tão, assim, pouco popular, vamos dizer assim, né? É isso. Muito boa. O seguro é popular, mas ele é malquisto, né? Ele é indesejado, né? Ele é mal compreendido, talvez, né? Sim, assim, ó, sabe aquela coisa assim? Tomara que eu não precise. Sim. Né? Quero comprar para não usar. É um conceito bem antigo, né? É antigo e totalmente errôneo, né? Porque, assim, eu estou aqui na minha casa hoje, mas eu podia estar num escritório e meu carro está na rua. Então, se eu estou aqui falando com vocês com tranquilidade, eu estou usando o seguro, senão não estaria tranquilo. Então, acho que todo o processo de comunicação do seguro foi muito mal desenvolvido ao longo dos anos e a gente todo mundo foi fazendo a mesma coisa, ninguém parou para fazer uma análise disso. Mas vamos lá, falando de engajamento, que acho que é um tema muito importante e para tudo que é viral, para tudo que você quer que cresça, exponencialize, você precisa de algum nível de engajamento, né?
Dentro da minha plataforma, a gente criou segmentações para determinados perfis. Então, para cada nível que o cliente está, eu criei uma sequência de e-mails que tem como objetivo dizer para ele que, cara, que bacana que você está aqui, que legal que você já indicou, que legal que você já pontuou. Então, eu criei 5 níveis diferentes de clientes, de acordo com como ele se comportou, e criei uma régua de comunicação de 3 a 5 e-mails para cada um desses níveis. Na verdade, a gente tem que automatizar mais isso para outras plataformas, não só o e-mail. Mas, como eu ainda considero que a gente acabou de sair do MVP, não, porque MVP é muito antes, mas a gente acabou de provar o nosso Product Market Fit, né? Que é o que é isso? Eu tenho mais de 2 centenas de pessoas usando a minha ferramenta e monetizando e pagando por mais de 6 meses, ou seja, faz sentido para bastante gente do meu mercado. Então, agora eu devo entrar num processo de melhorar as automações, integrações e por aí vai, tá? Custa caro, mas a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Mas, assim, voltando um pouquinho, tirando a ferramenta, faz de conta que, não vou usar ferramenta nenhuma. Imagina o seguinte, você tem uma corretora de seguros, se eu falar para você assim, sabe o João da XC90? Você vai lembrar do João na hora. Mas se eu falar para você assim, sabe o João, fisioterapeuta? Você vai falar, cara, João fisioterapeuta? Quem é esse cara, meu? Você só lembra da XC90 do cara, você não lembra o que ele faz da vida. Como é que você vai entregar conteúdo para a XC90? A XC90 não lê. Então, muito do nosso engajamento fraco se deve à falta de critério na hora de analisar o perfil do cliente. Então, uma coisa que eu faço, que eu acho que precisa ser feito por todos nós, primeiro, melhorar a segmentação de base de cliente. Você pode segmentar a sua base de diversas formas. Você tem alguns interesses na sua corretora. Você tem o seu core, né, o seu foco. Então, eu vou dar um exemplo. Né? A tua estratégia. Vou dar um exemplo. Eu sou ciclista e eu gosto de vender seguro de bicicleta. Tá? É uma coisa que me dá prazer. Não me dá muito dinheiro, mas me dá prazer. Eu acho fantástico. Eu não vou ficar enchendo o saco do ciclista com o tema seguro de bicicleta. Na newsletter do ciclista, vai assim, quais são as 5 principais subidas de Minas Gerais? Conheça as 3 principais rotas europeias de cicloturismo. Conheça o novo lançamento, a nova bicicleta da Mercedes-Benz. Cara, ninguém vai comprar a bicicleta da Mercedes-Benz, mas todo ciclista quer ver como é a bicicleta da Mercedes-Benz. E aí eu não perco o e-mail do cara, ele continua ali comigo, entendeu? Então, isso contribui muito, porque, assim, a guerra que a gente está travando, Carlos, o campo de batalha é a cabeça do cliente. Eu quero ser mais lembrado do que o Nubank, do que o Bradesco, do que o Banco do Brasil e do que o Arley. Se eu quero ser lembrado, eu preciso fazer algo que essa pessoa goste. E eu só vou conseguir entender o que ela gosta se eu entender o perfil dela. Então, essa lição de casa, esse afiar machado, é algo que nós, de modo geral, não fazíamos. Mas a gente tem que fazer. Então, se o cara fez o seguro da bicicleta comigo, é porque ele gosta de viagem, ele gosta de passeio, ele gosta de acessório. Então, eu vou falar com ele na minha newsletter de temas que chamam a atenção dele. E não vou falar para ele, conheço o novo consórcio de bike. Cara, que consórcio de bike, meu? Eu já tenho bike. Eu quero saber onde é que eu vou pedalar com esse negócio. Aí sim, nas entrelinhas, você começa a contar que dá para planejar a compra da próxima bicicleta. Agora, tu vai ficar falando de seguro com os caras? É a mesma coisa do médico. Se você pegar um conteúdo, né? Eu gosto muito de assinalar newsletter que o meu cliente assinaria. Eu vou lá e coloco o meu e-mail lá e fico recebendo conteúdo. A minha analista de marketing fala, onde é que você acha isso tudo? Eu me coloco no lugar do cliente. Está relacionado com empatia também, mas eu não quero ser romântico aqui, senão a lei vai me matar. Mas, assim, está relacionado com empatia também. Como é que eu vou ficar entregando um conteúdo que só faz diferença para mim? É claro que o cara vai me deletar. Aí ele vai ficar com raiva de mim e não vai me indicar. Então, a indicação, se a gente já fizesse isso, talvez não precisasse ter premiação na campanha.
Porque eu estaria motivando esse cara de uma forma muito mais sutil, sem perceber, com gatilhos mentais. Porra, olha que legal que minha corretora me mandou. Deixa eu mandar isso aqui para os meus amigos ciclistas. Aí o cara vê a minha logo lá e grava. Na hora de renovar o seguro, ele vem de novo. Entendeu? Então, acho que falta um pouco desse nosso esforço de compreender o perfil do cliente com o objetivo de vender mais, sim, mas principalmente com o objetivo de encantar esse cara. Então, eu não sei qual que é o... Pode falar. Desculpa. Você acha que a gente olhou muito para prêmio nos últimos tempos e esqueceu de olhar a figura do cliente, né? Eu acho que a gente só olhou para produto, cara. Produto, prêmio, né? Enfim. E esqueceu de olhar a figura central que é o cliente, né? Cara, é a galinha dos ovos de ouro, meu. É o centro de tudo. Sim, com toda certeza. Sim. Entendeu? Então, assim, como é que eu posso querer crescer sem agradar o cara? Então, e aí, trazendo... É um contrassenso, né? É um contrassenso. Cara, nós estamos errando ano após ano e ainda estamos resistindo, ainda falando que a gente está certo. E que está todo mundo errado. Estamos errando no básico, né? Estamos errando no básico. Cara, é o básico. E eu errei também. Eu não estou aqui falando, nossa, eu sou o papo. Todos nós aqui, minha culpa para todo mundo, ponto. Cara, todo mundo. Agora, assim, quando eu quero corrigir alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso fazer, o que é? Cair na real. Errei. Onde foi que eu errei? Como é que eu posso corrigir esse erro? Então, beleza. Então, pega lá a base de... Aí tem cara que fala, mas eu tenho pouquinho cliente. Melhor ainda, sorte sua, você não vai ficar um mês para segmentar a tua base. Você já vai começar a crescer com base segmentada. Sorte sua. Eu estou no mercado desde 96, cara. Tinha um monte de papel embolorado lá para digitalizar. Entendeu? Então, assim, é muito mais trabalhoso para quem é grande. Mas justifica trazer alguém e começar a construir um BI na tua corretora? Emir, me perdoa se eu estou falando besteira, tá? Mas, cara, não dá para construir inteligência artificial, constrói inteligência natural, mas constrói inteligência de algum jeito, cara. Você precisa ter informação. Nós estamos na era dos dados... Tem um pouco aí de inteligência de marketing, né? Que você, pelo minimamente, você tem que ter uma inteligência de marketing aí para poder gerir esse negócio e poder fazer com que ele prospere, porque a gente até então... se me corrija se eu estiver errado, a gente trabalhou de uma forma meio isolada de buscar estratégias de marketing e foi fazendo por fazer, né? Assim, no automático. E hoje, se a gente não se estruturar minimamente com umas estratégias que possam fazer com que essa prosperidade chegue através de, como você está falando, marketing de indicação, uma estrutura de marketing mínima de estar disponível e acessível nas redes sociais, ter uma campanha, eventualmente, para quem pode, quem quer, na mídia paga, no Google, enfim, outro, no Bing, enfim. Eu acho que isso a gente demorou muito para constatar e ficou muito nessa coisa do automático, da indicação do boca a boca, que, como você falou muito corretamente, acho que até foi o Emir que comentou, que a gente já faz isso, na verdade, já faz isso de forma... assim, no dia a dia, né? Porque a gente sempre disse, eu sempre disse para os meus amigos que o seguro era um negócio de indicação. O que você fez agora foi estruturar essa indicação, né? Então, assim, que a gente possa usar isso... Quando eu faço as perguntas para você, é também para entender como leigo, para entender como é que funciona e como é que você vê, como é que você operacionaliza essa questão de engajar o cliente, que eu acho essa parte mais difícil, tá, cara? Acho que essa parte de engajar o cliente num produto que a gente vende, que não tem esse olhar de olhar tão brilhante como tem outros produtos aí, que a gente poderia citar alguns aqui, eu falo por mim, né? Eu vejo essa dificuldade, eu tenho que transpor essa dificuldade, porque eu vejo essa dificuldade. Sim, mas, Carlos, é desafiador, mas vai ficar muito mais difícil e demorar mais tempo para pensar. Eu não estou colocando como difícil, não estou colocando como impossível, como uma coisa que não dá para fazer, não. Estou colocando aqui a minha dificuldade de estruturar e falar assim, peraí, como é que eu penso agora diferente disso aqui? Como é que eu vejo esse produto ou serviço aqui que eu presto, que eu possa dizer para o meu cliente, não, isso aqui é importante você ter essa informação, é importante você falar sobre isso sim, né? Sim. É isso. Eu diria o seguinte, fazer uma analogia. Você falou aí de Google e tudo mais. A gente tem o Arley aqui, que foi um cara que conseguiu criar, né, uma forma de construir os seus próprios leads e tal. Eu, particularmente, não tenho esse dom, né? Eu não sei fazer isso que ele sabe fazer. Não é dom não, cara, é estratégia. Não tem dom nisso aí, não. Mas como você estudou isso, a gente estudou outro dá trabalho. Eu não tenho exatamente.
Eu não tenho essa pegada. Muito trabalho, muito teste, mas não tem dor não, Kleber. Tem outros amigos também que tiveram, por exemplo, balcão de concessionária, que era um negócio caro pra caramba, os caras pagavam uma grana para ter a concessionária para trazer o cliente. Foram muito bem sucedidos, mas isso hoje acabou, pelo menos é o que eu ouço deles. A gente tem alguns exemplos de pessoal que compra lead e a operação roda, mas eu tenho também depoimentos de colegas que compram lead vorazmente e a operação não se paga. Ele vai buscar retorno na renovação. Então, eu, particularmente, eu prefiro muito mais trabalhar a minha espiral de dentro para fora, né? E trabalhar bem a minha base de cliente, né? Para que eu tenha clientes encantados. E eu não estou falando de mandar flor para um cliente, porque isso não tem escala. Estou falando de escala. Eu estou falando de você construir jornadas para o teu cliente, entregar conteúdo para que ele permaneça ali, de vez em quando fazer uma brincadeira. Esses dias eu fiz uma brincadeira super legal. Nós pegamos um lote lá de 20 clientes, entramos nas redes sociais, pegamos a foto desse cara e mandamos fazer uma caneca super diferente, super bonita, com a foto do cara e o nome dele, e um QR Code da corretora escrito assim: estamos sempre com você. Cara, dos 20, pelo menos 8 fizeram stories com a caneca. Eu me senti o David Vélez, assim, sabe? Eu falei, porra, cara, encantei o cliente mesmo, o cara adorou. Agora a gente está fazendo boné e camiseta de ciclismo para uns caras que são uns clientes muito bons que andam de bicicleta. E, cara, vou mandar a camiseta para o cara com o nome da minha corretora. Ele ainda vai pedalar com o nome da minha corretora. E o bonezinho. Então, assim, não dá para fazer isso para 6 mil clientes. Não tem verba para isso. Mas faz para 30, que esses 30 vão fazer um barulho legal. Né? Depois, no outro mês, você faz para mais 30. Então, você vai fazendo isso e você vai mostrando para algumas pessoas que você está, sim, preocupado com elas. E aí você vai ter o cliente que não teve sinistro, que está satisfeito, que está quietinho, que vai renovar. Você teve esse cliente que, além de renovar, vai indicar. E aí você tem um misto ali, um mix muito interessante para você trabalhar. O que não podemos é continuar nesse processo mecânico de arquivamento de proposta, e guarda a proposta, e ano que vem liga para o cara, pede mais um cheque, e ano que vem liga de novo. Eu acho que isso precisa acabar. Pensando de forma coletiva, eu não estou falando de mim aqui, eu estou falando de nós, pensando de forma coletiva, não temos como resistir às inovações e às novas tecnologias, nós temos que entrar no fluxo. Como é que a gente pode entrar no fluxo? Levando o cliente junto com a gente nesse processo. E o cliente ele só vai junto com a gente se a gente construir alguma coisa diferente para ele gostar. Então, quer falar agora, né? É essa. Hã? Quer falar, Emir? Não, segue, o Kleber ia terminar, aí eu comento. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Rodrigo Noll. Se vocês quiserem anotar, o Rodrigo Noll, ele entende mais ou menos umas 10 mil vezes mais que eu de marketing de indicações. Tá? Conheço ele, fui fazer um curso dele para validar a minha estratégia, ele fez o Canva lá da estratégia de marketing de indicação, ele falou que a minha está perfeita, foi muito bacana. Esse menino é um rapazinho novo e muito bacana. Foi estudar na Harvard para falar de marketing de indicações e está aqui bombando no Brasil. Ele falou para mim o seguinte, ele falou, cara, não dá para ficar tentando vender fralda para solteiro, né? E eu gosto muito dessa frase simples dele, né? Não tem coisa mais ridícula do que você ligar para um cara que é solteiro e oferecer um pacote de fralda. E a gente faz isso na nossa carteira de cliente o tempo todo. Oi, tudo bem? Eu estou com um produtinho legal aqui, cara. Você não quer comprar? Cara, é óbvio que eu não quero comprar. Se eu quisesse comprar, eu tinha te ligado e te perguntado se você tem. Agora, será que durante essa jornada eu não posso contar para ele de uma forma sutil que esse produto resolve aquele problema para ele olhar, oh, que legal. Porque assim, Carlos, na nossa comunicação, a gente pecou muito falando do produto e dos diferenciais do produto. Mas é o seguinte, se você vir falar para mim que você tem uma BMW GS 1200 para vender por 70 pau, vou comprar para revender, mas eu não ando de moto. Eu não estou nem aí o que ela tem e o que ela deixa de ter. Eu vou olhar o valor, quanto é 120 e ele está vendendo por 70, daqui a moto eu vou vender, mas eu não quero a moto. Então não adianta você falar que o produto é maravilhoso, porque para mim ele não serve. Então primeiro você precisa identificar se eu gosto de moto, para depois me oferecer a moto. Entendeu? Então assim, a gente muitas vezes perde tempo e se frustra com aquela tabela de venda cruzada, oferecendo produto para um cara que não vai usar. Eu vejo muito corretor reclamando do Day, né? A Porto lançou o Day e tem outras companhias agora vindo nessa onda. Eu falo, o Day é ruim para quem não está com aquele produto na sua estratégia. Porque teve cara que no Day de consórcio entregou 13 cotas na primeira hora.
Por quê? Porque ele já tinha um monte de cliente em cima do muro, estava na estratégia dele. O Day é fantástico para esse cara que está em cima do muro e você pode ligar e falar, estou com uma condição diferente hoje, quer? Aí você vai derrubar o cara para o lado certo do muro. Agora, não é para você pegar toda a sua base de clientes e sair informando que você está no Day. As pessoas interpretam mal as campanhas e se frustram por falta de estratégia. Agora, como é que você vai saber se aquele produto encaixa no perfil do cliente se você não estudou o perfil do cliente? Tem uma frase do Felipe Seitlin, que é nosso head aqui comercial, que ele fala, você não pode ligar para o cliente para resolver os seus problemas. Você tem que ligar para o cliente para entregar alguma coisa para ele, alguma coisa que tenha valor para ele, né? E eu gostei muito do que o Kleber comentou sobre a estratégia dele, por exemplo, com o ciclista, né? Com o pessoal que anda de bike. Ele provavelmente, aí eu tô chutando, você tem essa comunicação para o ciclista, você tem uma outra comunicação para o médico, você tem uma outra comunicação para quem é dona de casa, você tem outra comunicação para quem tem animal de estimação. Qualquer informação que você tiver, você se comunica com ele a partir daquele ponto. Então você vira autoridade, a referência para ele naquele sentido, né? Então, um exercício, assim, aqui deve ter um pessoal que usa várias ferramentas ou que até não tem uma ferramenta e usa ficha ou usa Excel, o que for. Mas, por exemplo, no Teleporte dá para você tirar um relatório, por exemplo, é que tem informações que não são tão granulares, mas, por exemplo, por profissão. E a partir dessa informação você começa a construir, como o Kleber falou, a régua de comunicação. Isso é uma estratégia que foi muito utilizada até na eleição americana, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais escolher a forma com que a gente fala para o mundo. Você pode escolher de que forma você fala com cada público. Então, você faz a sua comunicação direcionada e fragmentada para que ela atinja aquela pessoa que vai gostar dela. E você pode ir testando. Eu vi que esse cliente aqui não abriu essa minha comunicação. Eu vou olhar outro. Além do cliente agente, tem diversas ferramentas no mercado para quem está começando e tem algum receio. Eu falo a mesma coisa também para o Teleporte, Kleber. Comece pelo lugar que você achar mais barato, mais confortável, mas comece. Sim. Porque quanto antes você começa a fazer isso, seu caminho de aprendizado vai evoluindo. Senão a gente vai descobrir tudo quando já é muito tarde, né? Sim, exatamente. Kleber, se tiver mais alguém que quer fazer pergunta, pessoal, não se sintam com vergonha. Se quiser, coloca por texto aqui, se você não se sentir à vontade de falar. Mas só tem uma forma de aprender, que é perguntando. Então, fiquem muito à vontade, perguntem. Não tem pergunta burra, nada disso. Aqui a gente está para pensar junto, né? Talvez a gente nem tenha a resposta, mas a gente vai pensar junto. Kleber, o que você colocaria como maior erro? Assim, o que você hoje aprendeu que não se faz nesse assunto de marketing de indicação? Tem alguma coisa? Olha, o principal problema que eu vejo é a confusão que se faz entre marketing de indicação e marketing de afiliados. Tá? Isso é uma falha muito grotesca, porque às vezes a pessoa convida pessoas que não fazem parte da carteira dela para participar da campanha de marketing de indicação dela. Então, isso eu vi acontecer com bastante frequência. Teve um corretor que tentou fazer um upload de quase 9 mil e-mails na plataforma, e eu falei, cara, você tem 9 mil clientes, né, e você vai subir tudo de uma vez sem fazer nenhum teste, sem conhecer um pouquinho, sem... Não, mas não são meus clientes, é um mailing, né, que eu tenho aqui. Falei, bom, seu resultado vai ser igual a zero, né? Você não vai ter absolutamente nenhum resultado. E aí provavelmente ainda vai irritar as pessoas, né? Ainda vai irritar as pessoas. Então, assim, essa é uma confusão bastante grotesca que as pessoas fazem, né? Mas, assim, de modo geral, cara, eu acho que a principal falha do corretor em relação a esse tipo de estratégia é achar que é bala de prata, sabe? É achar que ele vai implementar a estratégia amanhã e depois de amanhã ele vai ter 1000 clientes novos. É não perceber que é uma estratégia... No marketing digital, os caras falam de perpétuo, né? Os lançamentos e os perpétuos, né? Eu costumo dizer que essa é uma estratégia perpétua. Se você for lá no site da minha corretora, está lá, indique um amigo. Indique um amigo.
Se o cara clicar lá no Indique um Amigo, ele não vai conseguir indicar um amigo. Ele vai dentro da ferramenta e vai aparecer como um lead de um não cliente tentando entrar na minha campanha. Aí a gente vai pegar ele e vai, oi, tudo bem, Emir? Você tentou indicar um amigo aqui para a gente, mas você não é nosso cliente. Ah, é só para cliente? É, a gente é uma corretora, tá, pronto, virou lead. As meninas venderam 2 seguros de celular, assim. As pessoas entraram lá no site, viram, entraram e acabaram comprando o seguro do celular, e porque entraram pela campanha de marketing de indicação. Claro que não é praxe isso, mas aconteceu. Então, assim, o principal erro é ficar achando que... Ou então o cara tenta um mês, não deu resultado. Ou então o cara faz uma campanha, convida um cliente, um cliente não gostou. Sabe? As pessoas têm muito medo de errar. Eu queria sugerir até um texto, um vídeo engraçado que tem no YouTube, que chama MVP do Waze. Não sei se vocês já viram o vídeo do MVP do Waze. Assistam, vocês vão rir de rolar. É muito legal. Porque ali está mostrando que MVP, cara, é isso. É um monte de tentativa, sem tecnologia, sem automação, para você tomar um monte de porrada e não escalar o fracasso. Na hora que você encontrar a veia do sucesso, você vai escalar. Então, a gente tem que se permitir isso, entendeu? Fazer pequenos testes. Então, acho que o corretor, às vezes, eu me deparei com várias situações assim, o cara viu uma falada Minuto, porra, Minuto é fogo, a Minuto vai roubar meus clientes, e não sei o quê, mas no final das contas, todo mundo queria ter uma Minuto para chamar de sua, né? Mas existia aquela ilusão de que o Marcelo Blay estava dormindo, enquanto isso os clientes estavam caindo no colo dele. Cara, não é assim. Dá trabalho para caramba, meu. O cara tinha 500 funcionários. Então, assim, sempre vai dar trabalho para caramba. A nossa opção é, eu vou encarar trabalho para caramba tentando resistir, ou vou encarar bastante trabalho tentando testar, tentando aprender, abrindo a minha mente para as coisas novas. Eu diria que é isso, cara. É fazer, testar e saber que pode dar errado no começo, você vai readequar, mas uma hora você começa a pegar a veia, e daqui a pouco você tem vários clientes dentro do teu processo, que é o que está acontecendo com a gente hoje. Vários e vários e vários corretores trabalhando na plataforma, já gerando resultado, já tendo depoimento de cliente, os caras me mandam áudios aqui do cliente, pô, que legal que vocês têm isso agora, tá? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, toda a empresa que está disposta a inovar, seja através de uma plataforma ou outra, vai precisar ter isso. Não é uma questão de que, eu não sei se eu vou implementar. Cara, se você sobreviver às transformações dos próximos anos, você vai ter que implementar. E aí, eu acho até que vale a pena abrir um parênteses aqui, viu, Emir? Sim. De quem é o cliente? É meu ou da seguradora? E aí a seguradora gera uma puta experiência positiva para o cliente. E roda uma NPS, e o cliente dá nota 9 e 10 que indicaria ela pode envolver ele numa campanha de marketing de indicação? Sim ou não? Não sei. Eu acredito que sim. E pode ser que ele não saiba nem seu nome, né? Na verdade, às vezes ele está dando 10 para a companhia e ele achou 10 o seu atendimento, mas você não perguntou. Então pode ser que outra pessoa escute a resposta, né? O Arley levantou a mão. Manda ver, Arley, estou te achando muito, muito calado, não estou te reconhecendo. A ferramenta exige a gente ficar mais concentrado também. Kleber, seguinte, meu irmão, de acordo com a característica do meu negócio, que é captar cliente na internet e tal, eu não romantizo muito esse negócio de indicação por indicação. Meus clientes possuem algumas características diferentes, porque são clientes que inicialmente são comparadores de preço, eu não tenho como fugir disso. É um cliente que ou eu empato ou eu perco dinheiro no primeiro negócio, porque eu preciso trabalhar com margem baixa, porque esse cara está cotando uma porrada de lugares ao mesmo tempo. E eu considero ele cliente depois de 3, 4 anos aqui dentro, quando ele para de pesquisar, porque eu já dei uma arrefecida naquele ímpeto dele de procurar preço. Eu tento manter a coisa linear, eu tento rentabilizar a minha carteira, não mudando muito o preço, então eu mudo de seguradora na renovação para rentabilizar o meu negócio sem alterar muito o preço. Era R$ 1.800 o seguro do Emir. Eu vou mudar para uma outra seguradora
com 20 de comissão, quando eu cobrei 15 inicialmente, e vou manter os 1.800, ou vou para 1.850, e eu queria te perguntar o seguinte, eu não tenho pretensão de virar um Nubank, de ter uma marca idolatrada, adorada, porque o meu cliente talvez não permita isso, principalmente nos primeiros 3 ou 4 anos. E eu gostaria de saber o seguinte, é pecado remunerar um cliente meu que indica outros clientes? Cara, eu não acho, de forma alguma. Inclusive, o mercado já faz isso, com força. Quando algum amigo nosso tinha um balcão de concessionário, ele estava remunerando o balcão. Era uma relação jurídica, mas era remunerar. Então, do ponto de vista ético, não muda nada, na minha opinião. Eu não acho, não. Eu acho só que, inclusive, a gente está agora em vias de, né, colocar novamente um programa de ponto na plataforma, porque eu já tive. Só que eu tive a infelicidade de colocar um programa de ponto que tinha milha aérea, então o ponto era muito caro. Mas a gente está colocando de novo um programa de ponto na plataforma. E eu gosto do ponto porque ele é a mesma coisa que o dinheiro, mas ele te traz a possibilidade de fazer um marketing mais sutil. Como, por exemplo, no mês das mães, você faz o seguro com a gente, e quem ganha é a sua mãe. Um voucher da Onodera para fazer uma massagem. Enfim, né? Então você consegue colocar uma premiação de uma forma lúdica e utilizar o aspiracional, né, para atrair o cliente para isso. Então, eu gosto muito do programa de ponto nesse aspecto. Mas eu não vejo nenhum pecado, não. Muito pelo contrário, eu acho que o mercado já pratica isso, é uma demagogia achar que não pode, né? E a Iuse, ela já entregou mais de R$1 milhão em prêmio de indicação para os clientes dela. E por que a Iuse pode e eu não posso? Qual a diferença? Eu tenho feito com voucher do iFood aqui, cara, e tem rendido bons resultados. Eu acho que é um apelo, principalmente na pandemia, a gente tem divulgado isso para os nossos clientes, o seguinte, ó, me traz um amigo seu, um parente, e se ele fechar o negócio aqui com a gente, você ganha um vale de R$50. Eu tenho cliente que, por mês, alguns conseguem ganhar R$150, R$200 de voucher do iFood, e eu acho que acaba tendo um apelo bem legal, principalmente nesse momento aí de pandemia. Cara, não vejo nenhum problema nisso. A questão é a seguinte, o corretor às vezes não sabe o que é CAC, não sabe calcular o custo de aquisição de cliente. Aí ele perde o cliente porque ele não quer dar R$50. Mas se ele pegasse o ticket médio dele para calcular, ele ia descobrir que no automóvel era 280, 300, R$320. Então, que diferença faz? Porque quando ele fazia um anúncio numa revista, ele pagava R$1.000 por uma página e nem sabia quanto convertia. Pelo menos você sabe quanto está convertendo. Você está pagando R$50, Kleber, é muito mais barato do que o meu gasto de aquisição de um contrato emitido através do Google. Então, e por que não? Qual é o problema? Eu não vejo nenhum problema. Vai gerar vínculo de... cara, pô, pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu acho que não tem problema, não. Eu faço sem medo de ser feliz e vou continuar fazendo. E eu acho que é hipocrisia, né? Falar que não é legal ou que não é ético, porque faz parte do negócio. E se você tiver as suas contas bem organizadas, na minha plataforma eu faço lá sugestões bonitinho, deixo claro que é sugestão, fiz alguns cálculos para sugerir, bem pé no chão mesmo, mas eu acho que não tem problema nenhum em fazer isso. Agora, o cliente não quer. Tudo bem, que bom, então eu guardo o dinheiro. Tem uma coisa, esses dias eu recebi uma provocação, até fui conversar com o pessoal do terceiro setor sobre a possibilidade do cliente doar. Mas eu sou um cara bem de vida, não preciso da indicação do Kleber. Tá bom, então doa aqui, ó. Tem um pessoal aqui que precisa desse dinheiro para comprar cesta básica. Então doa. E aí a gente faria a doação. Até isso a gente está estudando, porque é uma forma, inclusive, de você explorar o senso, né, altruísta do ser humano, né? E aí você conseguir usar o programa de indicação dessa maneira. Estou estudando, não posso prometer que vou fazer, porque desenvolvimento nem sempre dá para fazer do jeito que a gente quer, tem algumas questões aí, mas eu estou estudando. Ô, Kleber. Ei, boa.
você acredita que o primeiro processo para começar... Queria te fazer 2 perguntas. A segunda não é tão fácil, mas a primeira mais fácil. O primeiro passo para começar esse processo de marketing de indicação seria a segmentação, ponto, né? Eu teria que primeiro levantar essa minha base, organizá-la de forma segmentada, quem é quem, que nível de renda ou profissão, enfim. Primeiro, essa segmentação. E segundo, você faria um paralelo do marketing de indicação com o tempo, né, de resposta comparável a um inbound marketing? Você acha que é mais ou menos parecido esse tempo de resposta? Vamos lá, legal demais, cara. Primeiro, eu não acho que é só segmentação, eu acho que é construção de algum tipo de conexão. Então, se ainda não deu tempo de segmentar, no mínimo uma newsletter com 4 conteúdos mensais, eu deveria entregar para o meu cliente, no mínimo. Então, eu tenho meu blog, eu pego uma notícia importante, 2, 3, 4, uma por semana, construo alguma coisa, ou conto pelo menos a minha história, vamos lembrar você quem é a gente, o que a gente faz, por que a gente existe, quais os nossos diferenciais, né? Primeira coisa, então uma newsletter geral, enquanto eu segmento, pelo menos todo mundo está ganhando alguma coisa. Depois, antes de segmentar por diferencial, vamos pegar as datas de aniversário, não dá para fazer no dia, mas vamos pelo menos contar, esse mês tem os aniversariantes, manda para o cara alguma coisa, né? Para ele perceber que você lembra dele. Legal. Blog é um tema importante, viu, gente? É outra coisa que eu percebi que é grego no nosso mercado. Ninguém tem blog, cara. E você falou de inbound marketing, como é que você vai construir uma campanha de inbound marketing se você não tem blog? Você tem que ter blog, pô. Você tem que ter conteúdo teu nativo, né? Então, assim, o que você pensa das coisas, né? Qual a sua opinião, uma instrução para o cliente, né? Eu, toda semana, tenho conteúdo novo no blog. Da minha corretora e do cliente, a gente tem que ter conteúdo no blog, né? Então, beleza. Depois você perguntou para mim sobre a segmentação, né? Legal, segmentação é importante para o teu conteúdo começar a ficar mais assertivo. Mas algum conteúdo você tem que ter. Depois, em relação a prazo, o que vai demorar mais para me dar resultado? Uma campanha de marketing de indicação ou uma campanha de inbound marketing? Marketing de indicação é para dentro, inbound marketing é para o mundo, né? Inbound marketing é para todo mundo, é para a minha carteira também, para eu conseguir construir essa newsletter, né? Porque já fica pronto. Mas é para o mundo. Inbound marketing é para eu ser melhor localizado, é para melhorar o ranqueamento da minha página no Google, é para eu ter um conteúdo quando eu estou debatendo alguma coisa com o cliente, dá uma lida nisso aqui, vê se serve para você. Né? Então, o inbound marketing, para mim, ele tem que existir sem essa pretensão de ter lead no curto prazo. Eu acho que o marketing de indicação ele é mais ágil, ele dá uma resposta mais rápida. Mas ele com o inbound marketing é melhor ainda. É porque no teu, quando você está tratando da tua base, que você está falando, conversando com a tua base, você já tem ali, já quebrou o ponto o que é, vamos dizer assim, você já tem um relacionamento, então fica mais fácil. Talvez por isso você esteja dizendo, eu acho que está baseado nisso, né? Sim. De que você já tem esse relacionamento construído de alguma forma, seja ele, às vezes, até um pouco distante de tempo, mas você tem um relacionamento com aquela base. Então fica mais fácil de você conversar com essa base, em vez de começar todo um relacionamento novo no inbound marketing, que leva aí, em média 8 meses, ou às vezes até um pouco mais, dependendo da estratégia. Sim. Eu acho isso que eu queria só entender, até para me situar. Inclusive, eu acho que conversar com a base contribui para o teu inbound. Né? Porque se as pessoas estiverem lendo, né, você está melhorando ali a entrega, né? Você está melhorando o ranqueamento da tua página. Você está até falando de usar a base do cliente. Olha que engraçado. Esses dias eu quase briguei com um colega, né, no bom sentido, porque a gente estava fazendo uma reunião para discutir estratégia. Ele falou, porra, eu acho que você... Eu falei para ele, cara, tua corretora não é digital. Ele falou, como não? Eu falei, não é, cara, não é. Vou te dar um exemplo. Você tem 5 mil clientes na tua base. Eu entrei no teu Instagram, tinha 79 seguidores. Que porra de corretora digital é essa que tem 79 seguidores? Se eu pegar meus primos... Não está compatível, né? Não está compatível. Cara, está totalmente fora do contexto. Se você não tem um relacionamento nas redes sociais, a tua empresa não está no digital. Ela não está no digital. Você tem que entregar conteúdo todo dia ali, cara. Entendeu? Então, acho que está tudo muito interligado, entendeu? E a gente está pecando em muitas coisas, né? Esse negócio de redes sociais é um que é triste de ver.
Mas uma campanha de marketing de indicação que tem as redes sociais como um dos pilares de comunicação, flui melhor também. Flui melhor também. Então, eu me arriscaria a dizer, Kleber, que o marketing vai nos salvar. Olha, eu diria o seguinte, sem marketing nós já estamos afundados. Acabou. Vende isso aí que não tem. Com posicionamento de mercado, o Arley falou, porra, meu, eu não quero que a minha corretora seja vista como um Nubank. Meu, nós não precisamos nos comparar com os gigantes, porque toda comparação é muito injusta, cara. Mas, para o meu cliente... Só fazer uma cópia e adequação, né? Faz uma cópia e adequa aquela estratégia, né? Do tamanho, doutor, né? Para o meu cliente, eu quero sim. Eu quero que ele veja... Ó, eu hoje, na minha corretora, eu não já vou me defender, hein? Pode se defender. Ó, não, mas olha aí, eu acho que é o seguinte, amigo. Estratégia não tem certo e não tem errado, tem a que dar certo. Certo? Isso, perfeito. Se der certo, não tem contestação, funcionou e é honesto, bora, continua. Estratégia é igual gosto, cada um tem a sua. Exatamente, só que eu acho o seguinte, se o teu cliente não gravar o teu nome, a sua relação vai ser mais fraca. Então, você vai fidelizar menos. Então, para o meu cliente, quanto mais eu puder me aproximar de um Nubank, melhor. Eu vou tentar, pelo menos. E só no tentar, eu já vou avançar muito em relação ao mercado. Só de tentar... Queria colocar aqui rapidamente um testemunho, uma situação. A Arley estava falando de se era legítimo ou se era legal premiar o cliente. A gente teve um caso no mês passado de um cliente que indicou para a gente um cliente de saúde empresarial praticamente pronto. Ele só foi conversão imediata. Ele já estava lá no finalzinho do funil mesmo, era só... Porque esse cliente já fez um trabalho com a gente de marketing também, e tem negócios com a gente. E o que a gente fez? A gente premiou ele com um voucher de R$250 do Outback. Aí você vai me falar, poxa, caramba, R$250. Para quem a gente que sabe aqui, quanto é que custa, quanto é que não gera de ticket um negócio como esse? O cara ficou tão surpreso, tão surpreendido, quando eu fiz lá a compra e mandei o voucher para ele, sem avisá-lo, né? Que ele me ligou e falou, cara, o Eduardo não precisava de nada disso, tal. Pô, não foi por isso que eu te indiquei, enfim, ele colocou lá os motivos dele, mas... Cara, além da satisfação de você fazer isso, o impacto que causa na surpresa desse cliente e não esperar esse retorno e ter esse retorno foi assim, eu acho que potencializa. Se ele tinha intenção de te indicar, aquilo foi potencializado a, sei lá, não sei que potência. Construir uma experiência. O cara vai no Outback com a mulher e com o filho, pede aquela cebola maravilhosa, costelinha, uma caneca. Cara, pode parecer muito, mas não é nada perto do que a gente está falando aí, né? Para quem conhece e sabe do produto, o quanto isso pode sair de forma bem fácil no ticket que esse cliente proporcionou. Então, assim, eu estou defendendo aqui o Arley porque ele estava questionando isso. Eu vejo isso com muita satisfação fazer isso. Eu já fiz isso em outros momentos, de forma não estruturada como você faz, mas eu acho isso fundamental. O Arley, eu diria o seguinte, a Mob é um case de sucesso, né? Se eu fosse o dono da Mob, eu implementaria algumas jornadas lá, sim. Se eu não fosse segmentar o cliente de uma forma muito refinada, pelo menos, cara, eu montaria um enriquecimento, uma nutrição dessa base que predomina o seguro de automóvel. Agora a Mob tem uma unidade de benefícios, né, com a Camila e tal, mas predomina o automóvel na Mob. Eu faria assim, cara, pelo menos algumas brincadeiras. Quais são os lançamentos previstos para 2021, 2022? Né? Agora está saindo o picape da Volkswagen, está saindo um monte de carrinho legal. Essas coisas, o cara que tem carro, ele gosta, né? E aí você começa a mostrar para o cliente um outro lado da corretora de seguros, entendeu? Pô, peraí, a corretora mandou para mim, olha os lançamentos, que bacana, cara. Né? Você humaniza essa relação, né, cara? É uma forma de se humanizar essa relação. Você começa a humanizar a relação, o cara, pô, que legal, esse serviço aqui da corretora. E aí, ali, pequenininho, sutil, tá assim, ó, gostou? Compartilha, indica a gente para os seus amigos. Cara, é natural. A pessoa vai fazer naturalmente, o conteúdo bem construído, bonito. Isso é natural, entendeu? Todas as empresas deveriam fazer isso. Posso me defender, Kleber? Hã? Posso me defender? Não, você pode fazer o que você quiser, a sala é sua. Vamos lá.
Olha, o lance do Nubank, talvez eu tenha sido passado direto aí e talvez não tenha sido claro assim. Quando eu falo que eu não tenho pretensão de ser Nubank, gostaria muito, mas não tenho pretensão pelo seguinte, cara, os modelos de negócio são muito diferentes. Eu sou cliente do Nubank. Cara, eu abro o aplicativo todo dia. Eu não consigo imaginar uma jornada para o meu cliente de seguro de automóvel, por exemplo, da mesma forma que existe uma jornada e uma experiência com o Nubank, cara. Eu transfiro... Não precisa disso, não precisa disso. Dia... Oi? Não precisa disso, né? Exato. E aí é por isso que eu estou falando o seguinte, assim, é muito mais fácil você gostar pra cacete do Nubank, porque, porra, não te cobra absolutamente nada, do que você gostar de uma mob, porque, mal ou bem, é aquele negócio que você falou. Ah, porra, eu estou usando o seguro ali, por mais que eu não utilize o sinistro e tal, mas, assim, esse cara que está lá do outro lado, ele está me pagando. Entendeu? A diferença do Nubank, na minha concepção, de análise de experiência do cliente. O que eu acho que o cliente fica mais encantado, cara, quando você não cobra nada, o Nubank não me cobra absolutamente nada, o Nubank rende meu dinheiro todo dia, eu nunca encontrei o Nubank com problema no aplicativo, nunca, assim, eu só consigo enxergar o lado bom do negócio. Enquanto, quando a gente fala de uma corretora de seguros, assim, o cara não faz um seguro de automóvel porque quer. Mesmo o cara que vai na internet e me encontra e talvez encontre uma condição melhor aqui, ele acaba desembolsando alguma coisa para fazer. Ele faz um seguro de automóvel meio que contrariado porque ele fala, cara, o mundo ideal para ele seria não fazer. Entendeu? Sim, eu acredito que para o meu modelo de negócio, talvez o voucher do iFood funcione melhor, seja um motivador para esse cara indicar a mob, porque ele consegue falar assim, porra, consegui R$150 aqui do Arley de iFood, estou conseguindo alguma coisa que eu paguei de volta. Sim, mas vou te falar uma coisa. Um tempo atrás, eu fui no cinema com a minha esposa, com a minha filha, e quando eu cheguei no cinema tinha um banner grandão assim, cliente Porto tem 50% de desconto. Aí eu cheguei na corretora no outro dia de manhã, eu falei, gente, faz uma notinha aí, conta para todos os clientes da Porto que eles têm 50% de desconto no cinema. Então, se eu fiz um favor para a Porto ou não, não sei, mas não interessa. O que interessa é que o meu cliente recebeu de mim uma notícia de um benefício. Uma outra coisa que a gente pode fazer, pega a tua assistência 24 horas, transforma ela em pequenas dropzinhos, pílulas de informação. Uma vez eu fiz uma ação na minha corretora, peguei todas as clínicas, todas as empresas clínicas, os caras têm lá, eles têm que limpar a caixa d'água de 6 em 6 meses, tá? E aí a gente tinha o seguro que pagava, né, que tinha limpeza da caixa d'água. A gente comunicou às clínicas que eles tinham gratuidade. Se eles quisessem que agendasse, entrar em contato com a gente, que a gente agendaria a limpeza da caixa d'água do cara. E aí a gente marcou a limpeza da caixa d'água das clínicas. Cara, isso gerou um buzz fantástico, positivo. E os caras, porra, que legal, nunca nenhuma corretora tinha feito nada disso comigo. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de Nubank, gente, é óbvio que não dá para comparar o incomparável. Mas o que eu estou dizendo é que o senso de empatia dos caras é muito profundo em buscar algum tipo de problema do cliente para resolver. Então, eu não sei se algum cliente meu foi no cinema porque eu avisei, mas se ele foi, ele pegou o cartão do seguro. Porque ele sabia que ele ia ter desconto, entendeu? Kleber, 8h40, cara. 8h40 a gente já está perdendo gente, porque as pessoas precisam realmente se alimentar, né? Seria ótimo a gente ficar aqui. Eu me alimento muito pouco porque eu fumo e acabo perdendo apetite, mas eu queria o seguinte, que você fizesse as considerações finais, depois o Emir vai fazer as dele também, cara. Agradecer a todos que participaram até agora. A gente vai ter isso salvo lá no canal do Segflix e, infelizmente, a gente não tem como estender mais, cara. Tá bom, tá ótimo, mas foi muito bacana. Eu quero agradecer a participação do pessoal que ficou até agora, mesmo com fome. Agradecer você, Miri, e você, Arley, por terem me convidado. Como eu tinha falado no começo, é um tema extremamente vasto, dá para ficar falando durante horas. Eu tenho até um curso gratuito que eu fiz com 5 aulas sobre o marketing de indicação, construção de mecânica, né? Ele detalha mais um pouquinho, é simples, mas detalha bem. E está lá no segflix.com.br, né? Está no Segflix também, tá sim, tá lá, tá no Instagram do Cliente Agente, se alguém quiser ver, tá lá na bio.
Então, a gente pode... tem muita coisa para falar a respeito disso, mas eu diria o seguinte, se hoje nós tivéssemos 2.000 corretores de seguros atuando de forma estratégica com marketing de indicação, e cada um desses 2.000 corretores de seguros tivesse 100 clientes, agentes ali conectados, nós teríamos um exército de 200.000 pessoas com o nosso web app no celular, divulgando mensagem de seguro. Isso vale uma fortuna, isso vale a salvação da lavoura do corretor de seguros. E a gente está deixando de fazer isso por puro... Não é mais ignorância, é por pura negligência. Então, é esse o apelo que eu faço. Se não quiser fazer com a ferramenta, não faça, mas distribui o teu conhecimento e faça com que o cliente seja um missionário dessa tua missão de proteger as pessoas, porque é isso que o mercado vai fazer com ou sem a gente. Eu digo sempre, é através ou apesar. É de uma das duas formas, eu prefiro o através de mim. Era isso, gente. Emir, palavras finais aí, Emir. Boa. Agradecer a todo mundo. Tem conteúdo nosso lá no Tex Tecnologia. Fica à vontade para sugerir pauta, para pensar em outras conversas que a gente possa ter. Obrigado, Kleber. Eu aprendi muito e estou com várias ideias, várias coisas. Espero que a gente possa conversar mais para frente, trocar um pouco de ideia. Arley, obrigado de novo. É sempre incrível estar com você e ouvir tua visão das coisas de forma clara. De forma bem simples, assim, na minha cabeça, né, de um resumo façam alguma coisa, porque se a gente deixar o dia a dia, isso acontece aqui na Tex também, o dia a dia consome a nossa força inteira, né, a nossa capacidade de fazer as coisas. O dia a dia, naturalmente, ele vai fazer isso. Então, a gente precisa ter uma força um pouco maior para destravar, para começar a andar em direção a alguma coisa que vai nos reverter frutos futuros. Então, comecem hoje, com certeza vai valer a pena no curto prazo, né? Vai lá, Arley. Bom, é isso. Quero agradecer a todos que participaram, a todos que vão assistir depois, um pedaço ou inteiro aqui. A gente, mês que vem, tem mais uma mentoria coletiva aqui, Tex, Teleporte e MeetSeg. E é exatamente isso que o Kleber e que o Emir resumiram aí. Saiam do lugar. Quem não sair do lugar vai morrer, vai ser atropelado. É simples assim. A gente vê todo dia gente entrando. Uma porrada aparece e desaparece. Mas, em algum momento, esses caras vão acertar. Esses caras estão olhando o negócio e vão acertar em algum momento. A nossa sorte é que o nosso mercado é muito ruim, que o processo de compra é muito ruim, que os produtos são complicados, que o clausulado é infernal, que se vender errado dá problema e a seguradora nega e ponto. Então, por isso, o corretor ainda é fundamental. A hora que houver uma simplificação de condições, de contrato, de forma de contratação, aí já era. Aí quem não for bom vai desaparecer simplesmente do mercado, porque não vai ter chance de encarar esses caras com tanta grana. A própria Minuto, que o Kleber falou aí, cara, foi vendida para Acreditas, não foi à toa, porque é muito pesado, é muito difícil a gente conseguir organizar algo que seja rentável aqui no nosso mercado e que tenha escala. Todo mundo sempre falou, Minuto Seguro é uma startup. Cara, Minuto Seguros nunca foi uma startup. A única coisa que ela fazia de diferente era fazer captação na internet, porque com 500 funcionários, com call center vendendo, isso não é uma startup. Não sobrava dinheiro, nunca sobrou dinheiro. Então, assim, e uma hora o investidor chega e fala, cadê minha grana? Então, a gente precisa ter muita preocupação com rentabilidade, a gente precisa ter muita preocupação com produtividade, com estratégia, e marketing de indicação está no meu radar, sempre teve. Eu só não romantizo muito, porque eu tenho complicados. Eu acho que eu consigo motivar o cliente. Eu adoro a explanação do Kleber, eu adoro esse negócio de, o cara indicar de graça, mas eu não consigo me imaginar indicando de graça. Então, eu acabo não conseguindo fazer esse negócio de indicação gratuita funcionar. Eu tenho tentado vários caminhos. O voucher do iFood é um caminho, é algo que dá para fazer, seja através do cliente agente, ou seja de forma caseira, através do Excel. Eu acho muito importante o que os dois falaram aí. Saiam do lugar.
Bom, é isso. Quero agradecer muito ao Kleber. Sempre aprendo demais também. Quero agradecer o Emir também, a Tex Teleporte e a todos que participaram. Jonatas, está liberado, meu amigo.